Boa noite, amados irmãos. Sejam todos bem-vindos esta noite ao culto que nós prestamos ao nosso Deus, um culto onde nós relembramos os momentos difíceis, mas necessários para a nossa salvação, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Na quinta-feira, à noite, depois de tomar a ceia com os seus discípulos e, conforme está narrado no Evangelho de João, capítulo 16 e 17, quando ele falava da sua entrega, do envio do Espírito Santo, do revestimento da igreja, da necessidade dele ir à cruz, depois daquele momento de ceia com os discípulos, do lava-pés, da missão que seria destinada a eles, o Senhor Jesus vai ao Getsêmani para orar. E ali ele tem um momento de muita angústia, e ali ele é entregue, ele é levado, ele passa uma noite, depois de muitos açoites, de ter sido negado, inclusive pelo um dos seus líderes, discípulos amados, Pedro, e na sexta-feira pela manhã, ele é condenado e é morto por nós. Sexta-feira nós lembramos então deste dia de sofrimento, que foi por mim e por você. Nós vamos começar esse momento de um culto que nos lembra desse momento tão difícil, orando ao Senhor. E a nossa oração nesta noite é uma oração de adoração ao Senhor, por tão grande amor para conosco, como Ele nos amou, a ponto de se entregar por nós. Você podia baixar sua fronte nesta noite, em adoração, em gratidão, e você orar ao Senhor, primeiro a sua oração pessoal, colocando sua vida diante de Deus. Ele te trouxe aqui nesta noite. Talvez você já ouviu esta mensagem mais de uma vez, porque você leu os evangelhos, mas pode ser que seja a primeira vez que você entra também numa igreja cristã para ouvir uma palavra e para viver este momento, que ela seja viva no seu coração. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós queremos te render toda a honra, queremos te render toda a glória e todo o louvor. Esta noite solene, neste lugar, foi separado para um culto ao Senhor. Um culto onde nós adoramos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Adoramos aquele que na cruz morreu por nós, por causa dos nossos pecados. Adoramos aquele que ressuscitou e que está vivo pelos séculos dos séculos. Temos, ó Deus, muita gratidão no coração por tão grande amor para conosco. Recebe este culto, recebe nossas vidas em devoção, em gratidão. E assim, ó Deus, queremos te adorar e te agradecer. Que teu Espírito Santo nos dirija em todo o tempo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia neste momento, no evangelista Lucas, no capítulo 22, do verso 39 ao verso 43, e diz assim a palavra do Senhor. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice,
Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Que Deus abençoe a sua palavra. Este era um momento de profunda angústia do Filho de Deus, pois ele estava à espreita da cruz. Nós vamos adorar o Senhor com 2 hinos, hino 268 e 270. Nós vamos ser conduzidos pelo maestro.
depois daquele tempo com os discípulos ali no Getsêmani, então ele foi entregue, traído por um dos seus discípulos, Judas. E ele saiu dali manietado e foi levado para a casa de Anás e Caifás. Ali ele foi açoitado no pátio. Era uma noite fria e as pessoas que estavam por perto procuravam a ocasião para se esquentar, e ali havia uma fogueira. Diz que Pedro se ajuntou a estes ali para se esquentar. Possivelmente o apóstolo João foi quem inseriu Pedro dentro daquele lugar, porque o acesso não era direto. Foi naquele lugar que Jesus passou uma noite muito triste, cheio de ferimentos, depois de ter apanhado muito. Desceram-no por uma corda até o lugar da prisão. Eu estive neste lugar, um lugar muito triste, descendo por um buraco que tem uns 70 centímetros, e ele desce por uma corda. É um buraco, onde ele passou a noite, depois de grande sofrimento. No dia seguinte, bem cedo, ele é levado pelas autoridades para a casa Antônia, Fortaleza Antônia, onde estava Pilatos, para ser agora, para oferecer denúncia contra ele. Pilatos não encontrou nada contra o Cristo, o manda a Herodes. Herodes zomba de Jesus e devolve a Pilatos. E então ele é condenado inocentemente. E ali sai a saga da cruz, ele caminha para a crucificação. Até a chegada, ali todos os evangelhos vão narrando, mas há um momento muito ímpar, é quando o Senhor Jesus é pregado na cruz. Juntando esses evangelhos, todos os 4 evangelhos, nós encontramos 7 falas de Jesus, pequenas falas, e delas princípios preciosos. O que falam estas palavras? Esses atos de Jesus, últimas palavras, o que falam? O que nós podemos extrair para a nossa edificação e para o nosso desafio? Aquilo que nós chamamos no meio cristão de 7 palavras da cruz, algo para o nosso crescimento espiritual. A primeira palavra destas está em Lucas, capítulo 23, e é o verso 34. Quando ele é crucificado ao lado dos malfeitores ali, verso 34, diz assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós sabemos que o Senhor Jesus foi crucificado por causa dos nossos pecados. Sabemos que ele foi condenado por causa da inveja das autoridades daquela época. Sabemos que ele foi condenado por covardia, porque Pilatos tinha poder para inocentá-lo, mas o recusou. Mas o que pregou de fato Jesus na cruz, com toda a colaboração desses, foram os nossos pecados. E os nossos pecados nos colocam no estado de inimizade para com Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
E todo aquele que peca receberá este salário. Seja aqueles que já nasceram, porque nasceram em pecado, segundo as Escrituras, e aqueles que pecam durante a sua vida. Certamente receberão este salário, a não ser que o favor de Jesus os alcance, o seu perdão. O Senhor Jesus ora por aqueles que o pregam na cruz, por aqueles que zombam dele, por aqueles que sorteiam as suas vestes, por aqueles que pregaram Jesus naquela cruz. O perdão para Deus não é um sentimento. Talvez você adentrou essas portas aqui nesta noite e você pensa que perdão é sentimento. Perdão para Deus é uma decisão dirigida pela sabedoria. Deus não nos perdoou em Cristo porque Ele sentiu algo por nós, Ele decidiu sentir. Ele resolveu nos amar quando não éramos merecedores, pelo contrário, inimigos. Nós produzíamos em Deus náuseas, mas Ele resolveu nos amar. Quando você anda pelas ruas desta cidade, você vê moradores de rua, mendigos, pessoas que estão muitos dias sem tomar banho, inveterados nas drogas, e quando você abraça um deles, e quando você resolveu amar, dificilmente sentiria amor por este, mas você decidiu amar. E você manifesta uma das esferas do amor, que é a misericórdia, como Deus faz por nós. Mas Ele não apenas estende a misericórdia, que é não nos punir, mas Ele também estende a sua graça, que é nos presentear. É como Deus age em nosso favor. Como nós temos dificuldade em exercer perdão? A palavra perdão vem de uma raiz, que é perder mesmo, da perda. Aprender a perder. Deus teria todo o direito de nos punir, nos mandar para o inferno, eternamente. Mas por pura graça e misericórdia, Ele resolveu nos perdoar. Isso significa que o direito de punição foi entregue e foi cravado na cruz. Jesus está intercedendo por seus algozes, dizendo: Senhor, não leva em conta o que eles merecem, mas dá-lhes o que eles não merecem, graça. Não leve em conta as suas ofensas, tem misericórdia deles, não os puna. Mas Ele diz mais: não somente deixa de punir, Senhor, mas como também salva-os. Misericórdia e graça manifesta no perdão. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 17, o Senhor Jesus mesmo disse que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Esta era a ênfase da vinda do Filho de Deus. É para ensinar o perdão, a graça, a reconciliação. E Ele vai nos ensinando nos Evangelhos, inclusive não amar apenas os iguais, mas amar os inimigos, os diferentes. Ele diz em Lucas capítulo 6, a partir do verso 27, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Quando alguém te ferir numa face, oferece a outra. Se alguém quiser tirar a capa, entregue a túnica também. Ama, pois, os teus inimigos, fazei o bem, emprestai, sem nada esperardes. Então o vosso galardão será grande. No capítulo 6 de Mateus, Ele ensina os discípulos a orar.
E ele deixa uma medida do perdão na oração dominical. Pai, perdoa as nossas dívidas. Assim, ou seja, da mesma forma como nós perdoamos os nossos devedores. Por que Jesus nos perdoou? Por graça. Um favor que Ele quis nos estender. Porque perdoamos. Nós só perdoamos as pessoas porque nós somos inteligentes, então. Porque nós temos um pouquinho de racionalidade e entendemos que da maneira como que nós perdoamos, nós também recebemos do Pai. Deus nos paga. Assim como nós perdoamos, nós também somos perdoados. Mas o texto diz que se nós não perdoarmos, o perdão de Deus também é cancelado. Você entende uma verdade espiritual como esta? A oração de Jesus, a primeira palavra da cruz, fala sobre a realidade do perdão. A extensão do perdão sobre nós e a proporção do perdão. Da mesma forma que nós perdoamos, nós recebemos o perdão. Não espere você ter algum sentimento para voltar a amar, a perdoar. Decida perdoar. Seja sábio. Seja sábio. O perdão é uma dádiva de Deus. Quem dá, dela sempre recebe. Que nesta noite, o Espírito Santo de Deus continue nos ensinando o caminho do perdão. A segunda palavra de Jesus na cruz encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 43. Lucas 23, verso 43, que diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra de Jesus, ou a segunda oração de Jesus, foi direcionada a um homem que estava sendo crucificado ao lado dele. Um bandido que merecia a pena da crucificação. Só que esse bandido reconheceu seu estado de pecador e merecedor do castigo. E também reconheceu que o próprio Cristo era Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado e que era o único capaz de o salvar no porvir. E Cristo diz a esse homem, deixa bem claro que assim que ambos morressem, eles se encontrariam no paraíso. Ele usa um advérbio bastante usado por nós, amém. Jesus fala, amém, nos encontraremos no paraíso. Jesus está deixando claro e está dando profunda certeza, é mais do que certeza absoluta de que eles se encontrariam no paraíso assim que ambos morressem. Algumas seitas tentam colocar vírgulas entre o hoje de Jesus. Então a frase ficaria: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Eles querem com isso dizer que Jesus disse naquele dia, mas que esse encontro seria só no porvir. Isso é uma heresia grande, meus irmãos, porque além de colocarem vírgulas onde o texto na língua original não coloca, eles também desconsideram o todo das Escrituras. Se você voltar alguns capítulos em Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro, você vai ver que tanto o rico quanto Lázaro tinham consciência de onde estavam. O rico tinha consciência que estava no inferno. Lázaro tinha consciência que estava no seio de Abraão. Se você abrir em Apocalipse, você também vai ver que os crentes que foram ao céu anseiam pela vinda de Jesus, pela segunda vinda de Jesus. Então,
nós teremos convicção, assim que morrermos, de que estaremos junto de Deus, não dormindo como alguns pregam, mas com plena realidade das coisas. Nós saberemos que estaremos junto de Jesus, nós saberemos que estaremos no paraíso. Lá estaremos, enquanto nosso corpo padece aqui nessa terra, lá a nossa alma estará anelando, desejando a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, onde nossa alma se juntará de novo com o nosso corpo e com Cristo habitaremos no novo céu e na nova terra. O que Jesus está deixando claro então é que assim que eles morressem, eles estariam sim no céu, eles estariam sim no paraíso. Ele também já aponta que venceria a morte, de que esse ato na cruz seria a vitória dele sobre a morte. E deixa claro que os que são salvos vão direto para o céu. Direto. Hebreus 12 fala que Jesus, quando somos mortos, completa a sua obra de santificação em nossa vida. Isso significa que nós não precisamos de purgatório para ir para o céu. Nós não precisamos de um local onde pagaremos o resto das nossas penitências e seremos santificados. Não precisamos disso, porque a obra de Cristo é completa. E também não precisamos orar pelos aqueles que já foram. Esses já sabem o seu destino. Essas palavras de Jesus são importantes para nós hoje, porque elas nos garantem completa salvação pela sua graça. Nós estamos na mesma situação espiritual, ou estávamos na mesma situação espiritual que aquele bandido. Nós somos pecadores, nós somos devedores da lei. Mas Cristo nos salva pela sua graça e nos leva ao céu pela sua graça. Isso também é importante para que tenhamos a certeza de que quando morrermos estaremos no céu. Nós vamos, assim que fecharmos os olhos aqui, estaremos no céu, junto de Deus. E por isso que Paulo dizia, e que deve ser o modo que nós encaramos essa vida: a morte é lucro. A morte é a última barreira que nos separa do paraíso. Sem morrer, a não ser que Cristo venha, como diz lá em 1 Coríntios, você não vai para o paraíso. Nós não temos que temer a morte. Nós temos que ansiar para que ela venha e que nos leve desse mundo que jaz no maligno e nos leve para junto do Pai. Se nós olharmos para o texto de novo, veremos que enquanto um bandido reconheceu o seu estado de pecaminosidade e reconheceu que a salvação só vinha do Senhor Jesus, o outro bandido preferiu zombar e blasfemar de Cristo. E eu pergunto, qual é o seu relacionamento com Cristo? Você tem vivido como o bandido que reconheceu sua pecaminosidade, que reconhece que só há salvação em Jesus, que reconhece que o único que pode te levar para o céu é o Senhor Jesus Cristo? Ou você vive como o bandido que preferiu blasfemar Jesus, levando uma vida de zombaria, uma vida entregue ao pecado, uma vida que te leva para o inferno? Se nós vamos direto para o céu, meus irmãos, aqueles que são pecadores e que vão para o inferno, também vão direto para o inferno. Que Deus nos abençoe e que
possamos ter um coração grato do tamanha obra de Jesus em nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ela nos lembra que o Senhor, por toda a sua vida, desde a mais tenra infância
até o momento de agonia e dor naquela cruz, ele cumpriu com a vontade do Pai, sendo obediente em tudo aquilo que a lei do Senhor demanda do ser humano. Na cruz, Jesus mostrou que a obediência era em todos os aspectos da lei. E talvez passe desapercebido pelos nossos olhos, mas na terceira palavra de Jesus na cruz, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 19, versos 26 e 27, que dizem assim: Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Jesus aqui cumpriu com o 5º mandamento do Decálogo, que diz que é necessário honrar pai e mãe, conforme o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os seus dias e para que também te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Cristo Jesus obedeceu esse mandamento desde a mais tenra infância, quando ele estava em Jerusalém e seus pais requisitaram a sua presença, admirados que ele não acompanhava a marcha de retorno para casa. Viram Jesus no templo, conversando, discutindo com os mestres da lei, e ele, obedientemente, foi submisso a seus pais e retornou com eles. Cristo obedeceu ao 5º mandamento quando condenou a hipocrisia dos fariseus que alegavam que dar aquilo que a lei manda, que deve ser dado aos pais, é como oferta ao Senhor. Então, não é necessário dar aos pais, dê diretamente oferta ao Senhor. Jesus condenou essa hipocrisia, dizendo que esse é um costume que os homens têm que quebra a lei, que é um grande ato de desobediência ao mandamento que diz que é necessário honrar pai e mãe. Nós vemos também que nesta palavra da cruz, Jesus honrou este mandamento, honrou a Deus Pai, honrando também aqueles que foram seus pais. Porque Cristo Jesus não só foi obediente enquanto criança, mas também prestou a ajuda, a assistência que era necessária aos seus pais, quando disse a Maria: Eis aí o teu filho, você não está desamparada. Jesus Cristo confiou ao seu discípulo amado a segurança daquela mulher, Maria. Ele delegou a esse discípulo e disse a ele: eis aí a tua mãe. E João foi obediente também a esta ordem, porque naquele mesmo dia tomou Maria para a sua casa. Um pôde confortar o outro, pôde consolar, e aquela mulher pôde ser amparada então. Jesus Cristo mostrou que a obediência a Deus Pai se faz através da obediência aos seus mandamentos, e que honra a Ele, honrando também aqueles que são autoridades. Pilatos, a autoridade sobre aquela região onde Jesus foi crucificado, também Jesus Cristo honrou a autoridade dele. Todo o sinédrio, que era a autoridade constituída sobre o povo, também foi honrada por Cristo. Todas as autoridades assim o foram. E isso nos mostra que a obediência ao Senhor, além de ser também amor a Deus, é também demonstrada como amor ao próximo. E Cristo Jesus demonstrou este amor também por aquela mulher, Maria, quando não a deixou desamparada, mas colocou aos cuidados do seu discípulo amado. Quando Cristo Jesus ressuscitou em corpo glorioso, também nos habilitou para que fôssemos obedientes a todos os mandamentos do Senhor. Não nos é impossível cumprir os mandamentos. Nós podemos e devemos amar o Senhor através da obediência aos seus mandamentos, que também implica no amor ao próximo. Este amor
não é simplesmente um sentimento, mas é uma decisão que devemos tomar para honrar o nosso Senhor. Convido você a abrir ainda a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 27. O verso 46. Esse mesmo texto se repete também no Evangelho de Marcos. É a quarta palavra e diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o mesmo Cordeiro representado quando Abraão leva o seu filho Isaque para o alto daquele monte para um sacrifício. E diz que ele já ia imolar o menino, porque ele já havia levantado o altar, ele já havia colocado a lenha, ele amarrou o menino, e com aquela faca, com aquele cutelo, ele iria imolar o menino. E Deus disse: basta. E na sequência Abraão vê um cordeiro preso numa galhada. Deus providenciou um substituto para o lugar de Isaque. E ali Abraão pôde adorar o Senhor. Abraão viu o dia do Senhor e ficou feliz com esse dia, porque haveria um dia que, assim como aquele cordeiro substituiu o lugar de Isaque, haveria alguém que morreria por nós também naquela cruz. Ao abandonar seu filho naquele madeiro do sacrifício, Deus estava dizendo, em bom tom, que o sacrifício estava sendo aceito e que seu filho era o nosso cordeiro. Não podia se eximar de a sua responsabilidade naquele momento, de assumir o nosso lugar. E ele veio por isto. Ele veio para morrer no meu e no seu lugar. Nasceu, cresceu e viveu para isso. A ponto de, à véspera da cruz, ter feito a oração no Getsêmani: Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar da cruz. A resposta do silêncio do Pai é suficiente. Eu não quero. Eu quero provar o amor. Você precisa morrer. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus é a expiação dos nossos pecados. É a propiciação destes, quando o sangue é posto em favor de alguém. Quando o pai deixa o filho no madeiro, em completo desamparo, na verdade, é o filho que está assumindo o papel que deveria conter eu e você. A cruz era para nós. Nós merecíamos o pior, mas dele recebemos sua graça. Sua graça. O escritor de Hebreus, capítulo 5, versos 7 a 9, diz assim: Cristo, nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte,
foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu ou por aquilo que padeceu. E assim ele morre no nosso lugar. Ainda aos Romanos, capítulo 6, Paulo escreve, versículos 6 a 8, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor, ou seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus nos substituiu na cruz, mas não foi por um dia só. O sacrifício de Jesus reverbera, soa eternamente. O sangue derramado no altar do Calvário corre eternamente para o trono e ao nosso culto a Deus. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Vamos continuar adorando a este Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
A quinta palavra de Jesus na cruz se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, verso 18. Assim está escrito: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. A quinta palavra, portanto, é tenho sede. Importante notar que Jesus só diz isso depois de perceber que tudo o que precisava ser feito antes de morrer já estava feito. Ou seja, tudo o que ele precisava sofrer, tudo o que ele precisava obedecer antes de morrer já estava consumado. Isso significa que Jesus não só cumpriu as Escrituras, mas sofreu tudo o que nós deveríamos ter sofrido. Ele suportou a infinita ira de Deus. Meus irmãos, reflita sobre isso. O próprio Deus encarnado, infinito em santidade, se fez maldito por você. Se fez aquilo que ele mais odiava. Calvino fala sobre isso, dizendo que Cristo sofreu o mesmo que se sofrerá no inferno. Essa sede que Jesus sentiu é muito parecida com a sede do rico, na parábola do rico e Lázaro, lá no capítulo 16 de Lucas. E lá, sofrendo os tormentos do inferno, ele pede por uma gota de água, enquanto sofria, enquanto queimava no fogo do inferno, e que essa gota o refrescasse. Além de ser próprio da nossa limitação humana, ter sede também é algo bastante inusitado para Jesus. Se você ler todo o Evangelho de João, você vai ver que Jesus se chama de água da vida. Eu sou a água da vida eterna. Eu sou a fonte de água. De mim mana águas de vida eterna. E agora essa fonte tem sede. Essa fonte de vida eterna, essa fonte de água tem sede. Isso mostra que o sofrimento de Jesus é infinitamente maior do que podemos imaginar, é infinitamente maior do que podemos compreender e é infinitamente maior do que sentiremos na nossa vida. Nada do que soframos se compara ao sofrimento de Jesus. Após esse tormento infinito na cruz, infinito não em tempo, mas em intensidade, o ápice da sua humilhação é a morte. Só falta isso para acabar. Mas antes disso, Jesus obedece mais uma profecia, que se encontra lá no Salmo 69, 21, que diz que ele beberia o vinagre quando tivesse sede antes de morrer. Ele cumpriu toda a lei e sofreu tudo que um pecador deve sofrer. Mas por quê? Entenda a pergunta. Não é a motivação, é a necessidade dele fazer isso. Por que que ele precisava fazer isso? E a resposta é simples. É para que você tenhamos comunhão imperdível com Deus. Se você abrir na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, você vai ver que nós não somos pecadores porque pecamos. Nós somos pecadores porque já nascemos pecadores. Porque o nosso primeiro representante, que é Adão no pacto com Deus, pecou. E esse pecado se estendeu a toda a raça humana. Entretanto, Jesus sofre pelos nossos pecados, mas ele não tinha pecado algum.
Imagina, meus irmãos, se Cristo só sofre pelos nossos pecados, nós seríamos salvos e voltaríamos à condição de Adão. Alguém que poderia ainda perder a vida, se pecasse depois. Mas Cristo cumpre a lei de maneira perfeita. Ou seja, aquilo que Adão não deu conta de fazer, aquilo que você não dá conta de fazer, Cristo fez. E é esse o motivo porque temos vida eterna. Porque é assim que se conquista a vida eterna, é obedecendo toda a lei. Isso Jesus disse aonde? Em Lucas capítulo 19, verso 16 e verso 17. Isso tudo mostra que se só temos a vida eterna, que se só temos a salvação, é porque Jesus teve sede. E como nosso segundo Adão, o nosso novo representante, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, o nosso representante sofreu e obedeceu no nosso lugar. Portanto, sede grato por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele cumpriu, por tudo o que Ele sofreu. Tenha segurança de que Cristo é o seu representante e que, assim, de maneira nenhuma, você perderá a sua salvação. E lembre-se que Ele te salvou. Não foi para você viver do jeito que você quer. Ele te salvou para que você seja santo. Agora, se você ainda não confessou Cristo como Senhor da sua vida, ou se Ele de fato não é o Senhor da sua vida, cuidado. Porque toda essa ira infinita e todo esse sofrimento eterno que Cristo sofreu, você sofrerá. Que Deus nos abençoe e que possamos ter um coração grato e cheios do Espírito Santo de Deus, para que possamos ser santos como Ele nos manda ser.
A sexta palavra de Jesus na cruz nos traz a ideia de contentamento, de satisfação, completude. Porque depois que deram vinagre para ele beber, ele disse: está consumado. Está consumado. A obra que ele veio fazer aqui na terra está completa, definitivamente. Jesus Cristo veio ao mundo, se fez homem, não simplesmente para realizar milagres e falar com multidões, mas ele veio para salvar o perdido, porque era da vontade de Deus Pai que nenhum dos seus pequeninos se perdessem, mas fossem salvos. A Bíblia é bem enfática quando nos diz que o salário do pecado é a morte. E porque o ser humano pecou, ele é digno e merecedor de morte. Mas como Deus, o nosso Senhor e Pai, amou os seus filhos, não quis que eles perecessem eternamente, mas ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para como aquele cordeiro que substituiu o seu povo quando o anjo da morte passou por sobre o Egito. O Senhor fez também com que o seu Filho Jesus derramasse o seu sangue na cruz, para que o seu povo não morresse eternamente, mas vivesse com ele. Esse trabalho de Jesus foi penoso, foi árduo, porque ele precisou cumprir com o rigor da lei do Senhor Deus, que é justa e pune o pecador. Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 4, descreve quão difícil e agonizante foi a dor de Jesus naquela cruz. O profeta diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Mas como eu disse, está consumado. Traz o senso de completude, de satisfação, porque o penoso trabalho de Jesus, o profeta diz nesse mesmo capítulo, a partir do verso 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta, pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Está consumado. Convido você a abrir ainda em Lucas, no capítulo 23.
verso 46, após consumar a sua obra, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Precisamos aprender a viver, mas precisamos também aprender a morrer. Feliz é o homem que, tendo vivido neste mundo, nada mais resta a não ser morrer. Completou sua vida, completou seu propósito, cumpriu seu chamado, obedeceu para o qual Deus o colocou. Triste coisa é aquele que deixou coisas a serem feitas, tarefas que deveriam ser feitas, não se entrega, porque tem dívida. O Senhor Jesus é o Deus da completude e da perfeição. Ele consumou a sua obra, toda estava feita. Então, ele se entrega nos braços do Pai. Tudo foi completado. O evangelista Mateus, no capítulo 27, do verso 50 em diante, ele diz: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. No momento em que Cristo rendeu o seu Espírito, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Aquilo que nos separava, já não nos separa mais. Já não precisamos de sacerdotes para interceder por nós. Nós entramos hoje com liberdade no Santo dos Santos e adoramos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é Jesus mais que chama a Deus de Pai, Abba, Pai. Nós podemos dizer hoje: Paizinho querido, Pai de amor. Somos filhos, porque fomos recebidos na mesma graça de Jesus. Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 24, diz assim: estávamos libertos da lei, ou estamos agora libertos da lei, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, da obra que foi completada pelo Filho, do pastor que dá a vida pelas ovelhas, que se entregou por nós. Ele vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, 17, a minha vida ninguém tira de mim, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. Eu tenho o poder de dar, mas eu também tenho poder de reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que se entregou, aquele que conhece as suas ovelhas, e elas ouvem a sua voz. O nosso sacerdote, no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 11 em diante, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens vindouros ou do futuro, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta geração ou desta criação, nem por sangue de bodes, de bezerros, mas do seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas, no santuário, efetuando uma eterna redenção. Tito, Paulo escrevendo ao jovem Tito, jovem pastor,
capítulo 2, verso 13 e 14, diz o seguinte: aguardando a bem-aventurança, ou a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e para purificar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18 e 19, ele vai dizer que não foi por coisas aí corruptíveis, como prata e ouro, que nós fomos resgatados, mas foi mediante o sangue precioso de Jesus Cristo. Sangue precioso. E por fim, o Apocalipse capítulo 5, verso 9. A revelação diz: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-se os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo, língua, povo e nação. Quando Jesus expira nos braços do Pai, obra completa, o sacrifício é aceito. E todo aquele que hoje está em Cristo já é nova criatura. Paulo vai dizer que ele já nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Já e ainda não, ainda estamos aqui, mas já estamos lá. O tempo para Deus não se confunde com o nosso, porque o tempo de Deus já é um tempo completo. O relógio de Deus não está correndo como o nosso. O final da história e o final da nossa história com Jesus é linda. Amém? Sua história com Cristo é linda, da mesma sorte. Se a sua história não é com Jesus, ela é triste demais. Você terá vivido em vão, terá perdido o seu tempo. As 7 palavras da cruz é para nos falar da esperança, de que nada que pudéssemos fazer por nós mesmos para sermos salvos, nós não podíamos fazer, mas de que tudo que era necessário para a nossa salvação já foi feito. Você não precisa levantar nenhum altar, não precisa subir escadaria de joelho, não precisa pagar promessa. O que você precisa é confessar seus pecados, arrependidamente, voltar-se para Jesus e convidá-lo para entrar no seu coração e morar, fazer morada, para que Ele não seja apenas o seu Salvador, aquele que morreu por você, e de fato Ele é, mas para que Ele seja o seu chefe, o seu dono, o seu Senhor, aquele que vai dirigir a sua vida. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, o de ontem, o de hoje e o de amanhã. Isso significa que amanhã posso até cair, mas não vou ficar prostrado. Ele haverá de me levantar. Perseverarei na caminhada, serei fiel até a morte e vou receber a coroa da vida. A Páscoa não é um dia, não é um evento para se comemorar. A Páscoa é Jesus. Você precisa viver a Páscoa. A Páscoa é Jesus. A Páscoa dos judeus era libertação. A Páscoa do cristão é Jesus. Se lá a libertação era do Egito, em Cristo a Páscoa é a libertação do império do pecado, para viver uma vida santa, que nos prepara para viver uma eternidade com Ele.
nós vamos entoar mais um cântico com o nosso coro. E logo após, nós vamos encerrar orando e impetrando a bênção, entregando este culto ao Senhor, e Ele é digno de recebê-lo. Pai de amor, nós te bendizemos e te adoramos. Adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado a Deus pela mensagem lida, cantada e anunciada nesta noite. Esperança é o que nós temos no nosso coração, por tudo o que Jesus fez por nós. Saímos daqui, ó Deus, relembrando da dor, do sacrifício, do teu amor,
da tua graça e disposto a viver uma vida que agrada ao Senhor e anunciar ao mundo que só há salvação em Cristo Jesus, aquele que se fez pecado por nós. Nos abençoe quando vamos para os nossos lares agora, edificados, fortalecidos e ministrados pelo Teu Espírito, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amado, amanhã uma proposta que você tire um dia mais suave, evite muita agitação, faça um sábado mais tranquilo com a sua família, tira pelo menos 1 hora desse dia para uma devocional, um tempo de oração, quem sabe a sós ou quem sabe com a família. Vive esse sábado, de Semana Santa mais recluso, o possível que você conseguir. E no domingo, venha bem cedo, às 9 da manhã nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus, com alegria, com júbilo. Estará conosco o nosso coral, a orquestra, nós vamos ministrar a palavra, 9 da manhã, e 19 horas teremos um culto de Páscoa, com a ceia do Senhor, domingo de celebração. Deus te abençoe, boa noite, os nossos convidados, visitantes, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos no nosso meio. Você tem direito a uns 10 abraços aí, tá bom? Boa noite para você.